Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou o professor Aldimar e nesse vídeo resolverei questão da prova escrita do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II que ocorreu em 2016. A sexta questão trata de uma titulação ácido-base e diz o seguinte: uma amostra de 8 gramas de hidróxido de sódio impuro foi dissolvida em água e seu volume elevado a 1 litro em balão volumétrico. Desta solução, 50 ml foram titulados por 32 ml de ácido clorídrico HCl, 0,25 mol por litro. O grau de pureza da amostra era de letra A 32, letra B 40, letra C 75, letra D 80, em valores percentuais. Vamos à resposta. Primeira coisa a se entender numa questão desse tipo é que envolve a neutralização de uma espécie básica, no caso o hidróxido de sódio, por uma espécie ácida, o ácido clorídrico. E observe que nesse caso a base é uma base forte, o hidróxido de sódio é uma base extremamente forte, e o ácido clorídrico é um ácido também forte, ou seja, nesse caso a gente tem uma titulação ácido-base de espécies fortes. Uma neutralização como essa, uma reação como essa, ocasiona a formação de um sal. Nesse caso vai formar o cloreto de sódio e água. Então ocorre uma reação de neutralização. O hidróxido de sódio vai ser neutralizado pelo ácido clorídrico e vai formar sal e água. Importante avaliar também a relação estequiométrica entre as espécies que reagem, né? Entre aquilo que vai ser neutralizado, né? E aquilo que vai neutralizar. Titulado, que é o hidróxido de sódio, a solução de hidróxido de sódio, e titulante, que é o HCl, a solução de HCl. E a relação estequiométrica entre essas espécies é de 1 para 1. Observe que a reação está balanceada e a gente pode perceber que para cada 1 mol de hidróxido de sódio é necessário 1 mol de ácido clorídrico para completar toda a neutralização. Então a questão quer saber qual o grau de pureza do hidróxido de sódio com base nos valores fornecidos, né? Então, para fazer isso, o que a gente vai determinar é o volume de ácido clorídrico que teria sido utilizado se o hidróxido de sódio fosse 100% puro. E a partir desse valor, avaliando também o valor fornecido de ácido clorídrico que foi efetivamente usado, encontraremos o grau de pureza do composto titulado. Algumas informações serão cruciais para encontrar essa resposta. Coloquei aqui do lado a massa de hidróxido de sódio que foi utilizada para preparar a solução que foi titulada, o volume de solução que foi obtido, que foi produzido, digamos assim, o volume de solução de hidróxido de sódio que foi efetivamente titulado, o volume de titulado, que foi de 50 ml, e o volume de titulante, o volume de ácido clorídrico que foi utilizado no processo de titulação, que é de 32 ml. É fornecido ainda a concentração do ácido clorídrico que foi utilizado na titulação, que é de 0,25 mol por litro. E precisaremos utilizar também a massa molar do hidróxido de sódio. A massa molar do hidróxido de sódio nada mais é do que a soma das massas de 1 mol de sódio mais a massa de 1 mol
de oxigênio mais a massa de 1 mol de hidrogênio. Esse somatório vai dar 40, né? E a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Então, o que foi que aconteceu? Foi preparado, né, 1 litro de solução de hidróxido de sódio. Nesse caso se pegou 8 gramas do hidróxido de sódio, se dissolveu em água de modo a se obter 1 litro de solução. E desse litro de solução foram tirados 50 ml para ser titulado com ácido clorídrico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a concentração dessa solução de hidróxido de sódio que foi preparada, desse 1 litro de hidróxido de sódio. Para isso, primeiro a gente vai calcular o número de mols, porque precisaremos encontrar a concentração em mol por litro. Tá? Então, para calcular o número de mols de hidróxido de sódio equivalente a esses 8 gramas, basta dividir esses 8 gramas, que é a massa, pela massa molar, que é 40 gramas por mol. Assim, o número de mols de hidróxido de sódio é igual a massa dividido pela massa molar, que é 8 gramas dividido por 40 gramas por mol, que vai dar 0,2 mols. Tendo número de mols agora e tendo o volume de solução preparado, podemos encontrar a concentração molar da solução. A concentração molar da solução vai ser o número de mols dividido pelo volume de solução em litros. Ou seja, 0,2 mols dividido por 1 litro, né? Que vai dar 0,2 mol por litro. Próximo passo é a gente encontrar o número de mols presentes nesses 50 ml de solução de hidróxido de sódio que foi realmente titulado, porque foi preparado 1 litro de solução, mas apenas 50 ml foi titulado. Então, usaremos essa relação da concentração. A concentração é o número de mols pelo volume em litro, ou seja, o número de mols nada mais é do que o produto da concentração molar pelo volume. Assim, o número de mols de hidróxido de sódio nessa solução de 50 ml, nesse volume de 50 ml, vai ser o volume de 50 ml agora convertido para litro, né, que é 0,05 litro, vezes a concentração da solução, que é 0,2 mol por litro, resultando em 0,01 mol. Portanto, o número de mols presente nos 50 ml de hidróxido de sódio titulado é 0,01. A partir desse valor, podemos determinar também o número de mols de ácido clorídrico que teria sido usado se o hidróxido de sódio fosse 100% puro, né? Se ele fosse 100% puro, nessa solução a gente teria 0,01 mol. Pela estequiometria, a gente pode avaliar quanto que teria de ácido clorídrico se houvesse 100% de pureza do hidróxido de sódio. Para cada 1 mol de hidróxido de sódio são necessários 1 mol de ácido clorídrico. Portanto, se eu tivesse 0,01 mol de hidróxido de sódio, seria necessário 0,01 mol de ácido clorídrico para neutralizá-lo. Sabendo disso, eu posso encontrar o volume de solução de hidróxido de sódio que teria sido utilizada se o volume de ácido clorídrico que teria sido utilizado se o hidróxido de sódio fosse 100% puro, né? Utilizando a mesma relação da concentração, posso dizer que o volume é a razão entre o número de mols e a concentração molar.
Assim, o volume de ácido clorídrico seria para 100% de pureza do hidróxido de sódio, seria de 0,01 mol, que seria o número de mols necessários para toda a neutralização, dividido pela concentração da solução, que é de 0,25 mol por litro. Fazendo a conta, encontraremos um valor de 0,04 litros. Convertendo para mililitros, ou seja, multiplicando esse valor por 1000, encontraremos 40 ml. Então, 40 ml seria o volume utilizado na titulação se o hidróxido de sódio fosse 100% puro, mas ele não é 100% puro e por isso foram utilizados apenas 32 ml de solução de ácido clorídrico. E agora podemos determinar a pureza do hidróxido de sódio. A pureza do material será igual ao volume de titulante, dividido pelo volume que teria sido utilizado se o material fosse 100% puro. E para converter para percentual, multiplica essa fração por 100. Assim, o percentual de pureza do hidróxido de sódio é igual a 32 dividido por 40 vezes 100, que vai dar 80%. Voltando até a questão, encontramos a resposta na letra D, 80%.